hoje tem uma novidade muito especial, que é a nossa aula online, né? A nossa terceira atividade do ano 2020, a terceira lição, né? E hoje eu vou apresentar essa lição para vocês, sabe, dizendo já desde antemão que a lição ela está no formato totalmente digital. Então, o que é que vai acontecer? No decorrer da semana, eu vou enviar para vocês, e se vocês conhecerem algum coleguinha que se interesse, vocês peçam a lição, que a gente disponibiliza no formato online, no formato virtual, e com acesso à internet vocês vão conseguir ver todos os arquivos que tem durante o trimestre. Uma revista que vocês vão poder levar para todo lugar, porque ela vai estar comportada no celular de vocês. Para poder dar continuidade, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Fechem os seus olhos, baixem as suas cabeças e vamos nos ligar com o céu. Senhor Jesus, graças te damos por mais essa tarde, Senhor, mais esse dia de paz que o Senhor fez para que a gente desfrute da tua presença e da tua graça. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a assimilar mais e mais cada palavra, que a gente possa ter acesso através da tua Bíblia Sagrada. Senhor Jesus, faça com que essa lição desse trimestre venha a ser mais um instrumento, Senhor, de bênção, de reflexão e de aprendizado, e que a gente possa, com as nossas famílias, em nossas casas, poder aprender mais e mais de Ti. Nós te damos graça, nos rendemos aos teus pés, pedindo desde já que o Senhor coloque a tua palavra em nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ti. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu estava falando, a nossa lição ela vai ser uma lição digital. Digital igual um joguinho, digital igual uma rede social, um WhatsApp, vai ser digital. Então, isso não tira dela o formato semelhante a outra revista física, aquela revista que vocês têm em casa hoje, e que a gente terminou semana passada, certo? A lição, todo trimestre, ele vai ter um tema. O tema será obediência. Lembram que eu sempre falo com vocês que duas coisas agradam muito a Deus: a obediência e também a nossa fé, né? É imprescindível que qualquer cristão tenha essas duas atitudes. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você é grato a Deus, se você é um crente fiel, se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, se tornar amigo de Deus, você tem que ter fé no seu coração. E a outra é a obediência, certo? Então, eu não sei se vocês já brincaram de uma brincadeira que diz assim: boca de forno, forno, tirando bolo, bolo, abacaxi, xi. Se eu mandar, aí eu vou, não é assim? Fica um coleguinha e o restante no entorno respondendo até ele mandar fazer uma tarefa, que pode ser correr daqui até a porta, né? Pode ser se abaixar, pode ser se sentar, pode ser bater palmas. Então, o nome dessa brincadeira como é? Se o mestre mandar, eu acho. Cada lugar tem um nome. Hoje, a nossa lição tem um título assim, que remete um pouquinho a essa brincadeira. Se chama Tudo o que o Senhor mandar. Embora o título lembre um pouco a brincadeira que eu falei, eu queria que vocês entendessem a seriedade e a importância da gente fazer tudo que o nosso Senhor mandar. Porque nessa brincadeira que eu falei antes, se você não conseguir fazer, você só vai sair da rodada do jogo, não é isso? Você passa aquela rodada, todo mundo brinca, tem um campeão e depois você retorna. Mas você já viu a importância de você fazer o que o Senhor, nosso Deus, manda? Assim, na verdade, é a nossa missão de vida, né? Porque a gente, quando começa a aprender mais de Deus, a gente vai aprendendo que tem coisas que são boas, coisas que são más. No nosso título da lição, você pode ver quem é das pessoas que nos levam a praticar o bem, né? Entre as pessoas do nosso convívio, quem são aquelas pessoas que sempre nos levam a praticar o bem? Com certeza o seu papai, a sua mamãe,
né? Seus irmãos mais velhos, algum tio, alguma vovó, vovô. Por quê? Porque eles nos ensinam coisas boas. Então, são pessoas que levam vocês a praticarem o bem, né? Seja na escola, em casa, com os familiares. Você é um menino bom, você é uma menina boa. A partir do momento que você aprende com os mais velhos e você coloca em prática, então você está obedecendo, certo? Mas, em contrapartida, tem pessoas ou coisas ou situações que nos levam a praticar coisas não tão boas, né? Existem situações que nos levam a ter comportamentos inadequados. Por exemplo, se eu durmo muito tarde, além do habitual, no outro dia de manhã eu vou estar o quê? Indisposto, né? Logo vou estar fazendo as coisas com lentidão. Pode ser que eu irrite a minha mãe, pode ser que eu vá fazer alguma coisa, por exemplo, e faça mal feito, ou quebre, ou prejudique de alguma forma aquela pessoa que me confiou aquela missão, né? Ou seja, eu não ter dormido na hora correta me fez passar, ter um sono, uma noite inadequada, e no outro dia ter um dia que não foi produtivo, certo? Isso é uma situação. Então, não é legal dormir tarde demais. A gente pode até uma vez ou outra, chega uma visita, ou a gente vai fazer uma viagem e estende do horário. Isso né? Às vezes tem dia até que a gente tira o dia para dormir até mais tarde. Isso é natural. Agora, não pode fazer disso um hábito, né? Não é bom, não é adequado que a gente tome isso por hábito, porque isso vai, a longo prazo, nos prejudicar. Da mesma forma, pessoas. Uma pessoa pode prejudicar a outra? Pode sim. A gente vai ver na história de hoje que as pessoas, elas, por conta de conviverem com outras, elas começaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Às vezes você é uma criança comportada, você é uma criança obediente, você é uma criança mansa, você é uma criança atenciosa, mas quando junta com outro coleguinha, parece que esqueceu todos aqueles princípios. Aí você começa a ser brigão, você começa a gritar, ou você começa a responder às pessoas. E às vezes acontece de mudar o seu temperamento até dentro de casa com os seus pais. Daí a importância da gente ter um papai e uma mamãe cristãos que vão observar aquilo e vão dizer: ei, venha cá, isso não é correto. Entende? Então vamos lá. A leitura bíblica de hoje vai estar no livro de Juízes, certo? Então vamos lá, para vocês poderem se situar. A Bíblia ela tem 2 testamentos, o Novo e o Velho Testamento. O Velho é o primeiro. Nós vamos lá no Velho Testamento e nós vamos contar os 5, 6, o 7º livro vai ser o livro de Juízes. Deixa eu ver. 5 é Deuteronômio, aí depois de Deuteronômio vai ter um livro com o nome de Josué. Você vai passar todo o livro de Josué, que é o 6º, você vai lá para o livro dos Juízes. Deixa eu explicar a vocês. O livro de Deuteronômio, a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio, ela vai explicar o princípio das coisas, o princípio das leis, o cuidado de Deus com o povo de Israel, certo? Vai falar sobre o Mar Vermelho, a Arca de Noé, toda essa história vai estar lá nesses 5 livros. Quando Moisés morre, que foi aquele senhor que atravessou o Mar Vermelho, um homem sucedeu ele frente à tribo de Israel, que foi Josué, certo? Mas aí também o tempo de Josué passou. E o povo de Israel começou a precisar de juízes. O que eram juízes? Ao invés de ter um líder que seguisse ele, esse líder, entre aspas, ele ia julgar, certo? Então, daí, juízes, certo? Mas aí aconteceu o seguinte, que quando o povo de Israel levava as questões até os juízes, o juiz resolvia, né, debaixo da graça de Deus, com a lógica de que Moisés tinha ensinado, de acordo com os ensinamentos de Moisés. Mas aí acontecia do juiz falecer. E nesse espaço de tempo entre um juiz e outro, a palavra de Deus vai nos dizer que virava uma baguncinha.
Eles eram muitos e estavam misturados com várias tribos, e cada tribo é como se fosse cada pessoa, tem uma educação, uma cultura, um costume, e essas tribos se misturavam. E o povo de Israel começou a esquecer dos ensinamentos de Deus. E esquecendo dos ensinamentos de Deus, começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus, entende? Então, para a gente poder fixar essa palavra no nosso coração, abram as suas Bíblias no Velho Testamento, o livro de Juízes. A gente vai ler o capítulo 1, versículo 27, só para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que morava tudo ao redor, assim, tá? Ó, versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Só aí eu contei 5 povos, fora os cananeus. Não tinha condição geográfica, era um espaço enorme, além de que muita cultura junta, muita crença junta. E o povo de Israel, ele acreditava no Deus vivo e fiel, aquele Deus que ensinou, que levou pelo deserto, que deu água, que deu o maná do céu, que mandou os 10 mandamentos para que a gente soubesse, né, como agradá-lo. Mas os demais não. Aí veio a questão. Depois que aquele povo começou a conviver ali, eles começaram a esquecer. Vocês vão para o capítulo 2, o versículo 11. Vejam o resultado dessa mistura, que não é a mistura em si, é a fraqueza do povo de Israel em absorver tudo que via. Vejam só. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviam os juízes, antes se prostituíam após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não quiseram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo suas obras, servindo e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que elas, provar a Israel, se hão guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, não as desterrou e nem as entregou na mão de Josué. Vejam que situação. O povo de Israel, eles tinham um conhecimento, né? Eles sabiam o que agradava e o que desagradava a Deus. Mas aí iam nascendo outros, e
aqueles filhos, aqueles descendentes, eles começaram a se juntar com outras pessoas de outras tribos, como a gente leu no capítulo 1. Eram várias tribos e eles tinham uma característica que desagrada imensamente a Deus, que é a característica da idolatria. Idolatria é toda e qualquer coisa que lhe separa de Deus. Se você tem um brinquedo e você prefere estar em casa com aquele brinquedo do que na determinada hora do culto vir com os seus pais para a igreja adorar o Senhor, ou então durante esse período de quarentena, você prefere estar com aquele brinquedo, você prefere estar fazendo aquilo do que se ajoelhar, do que orar, falar com Deus, que é um privilégio imenso, né? Se você crê que há um Deus, que Ele é sobre todas as coisas, se Ele lhe deu a vida, Ele lhe deu inteligência, Ele lhe deu capacidade de chegar até os pés dEle, e tudo provém dEle, a gente só tem as coisas se Ele quiser, e você não preferir ter um momento a sós com Ele, é estranho, né? Então, essa estranheza, esse desapego do que é de verdade é a idolatria, certo? Isso é preocupante e isso é muito ruim, porque tem pessoas que idolatram coisas que vocês nem imaginam, desde deuses falsos a pessoas falsas que trazem falsas mensagens. Então, a idolatria é a falsidade da adoração. A gente conhece quem é o Deus que nos deu a vida, o Criador dos céus e da terra, que nos deu o dom de estar aqui e de o adorar. Esse Deus, é a Ele que a gente deve render honra, glória, louvor, o nosso melhor tempo, os nossos melhores dias. É a Ele que nós devemos render o nosso melhor, os nossos talentos, né? Então, se uma coisa te afasta desse Deus, é porque aquela coisa é um objeto de idolatria, entende? Esse povo, eles tinham deuses falsos, imagens de deuses falsos, aos quais eles faziam rituais, sacrificavam coisas, o tempo, a fé, entende? Eles diziam que tinham conseguido tal coisa através desse Deus, sendo mentira, porque era um Deus falso, não era o Deus de Israel. Só que com a convivência, o povo de Israel começou a achar, alguns dos filhos, né, começou a achar que isso era normal e começou a praticar também. Aí foi quando Deus instituiu um juiz, pela misericórdia dele, e esse juiz conseguia explicar ao povo a real situação, como era difícil isso. Então, você vai ver na lição, que é essa liçãozinha digital, que o povo de Israel ele estava muito, como é que se diz, afastado das leis de Moisés. Nessa imagem que vocês estão vendo que Moisés está apresentando para o povo os 10 mandamentos, né? Que é uma coisa que até hoje a gente vê, segue, e que, na verdade, antecede tudo. Eu acho que as primeiras coisas que a gente vai aprendendo, né? Tudo que a gente aprende, afinal, tem a ver com os 10 mandamentos. Então, é uma coisa que perdurou, né? É um estatuto que perdurou. As leis que o homem faz, às vezes vêm, às vezes volta, às vezes aquela lei se acaba, mas os 10 mandamentos estão aí, porque, por amor, Deus forneceu a Moisés para que a gente pudesse ter, para que o povo de Israel naquela época e a gente até hoje pudesse ter um norte, né? Uma direção. Então, esse povo começou a se afastar, a se afastar. E diz a palavra de Deus, e diz aí na lição, que o Senhor se irou, né? Deus, ele é um Deus zeloso, mas ele é justo. Então, se eu não quero ser amiga de Deus, ele vai me querer para quê? Se eu mesmo não quero, né? Ele não vai me obrigar. Então, o que é que ele fez? Ele começou a permitir que as coisas acontecessem com aquele povo. Então, eles eram roubados, eles eram subjugados aos inimigos, os inimigos lutavam com ele e venciam. E ali o povo ia diminuindo de número. Só que o povo de Israel era um povo que tem promessa, tinha e tem, né? Vocês lembram que uma das promessas era eles se multiplicarem como as areias da praia, a areia do mar. Então, como é que as estrelas do céu, a areia do mar, de repente vai se desfazendo
Não é estranho? Aí Deus, pela misericórdia, vinha junto ao juiz, o juiz atuava junto ao povo de Israel e aquele povo se arrependia de coração. E Deus retirava aquele período de dor. Quando aquele juiz morria, parece que morria com eles a fé, o ensinamento, tudo. Voltava o pessoal a fazer o que era errado. E aquilo foi indo, 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 até que o Senhor disse, é assim, então eu vou largar de mão. Com outras palavras, né? Claro. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou. 5 nações a gente leu, só no capítulo 1, versículo 27. Né? Imagina aquilo quando multiplicou, quantas pessoas não tinham, quantas culturas, quantos dialetos diferentes. Dizia que até o jeito deles falarem, eles absorviam. O que eles comiam, que às vezes não era coisa que agradava a Deus. Né? E iam perdendo a essência da santidade. Porque Deus é santo e Ele quer que a gente seja santo. Né? Então, esse povo ele começou a abandonar as bênçãos que Deus tinha com eles. Deus tinha promessa, Deus ia cuidar, mas precisava eles fazerem a vontade do Senhor. Então, vocês vejam que, como era antigamente, hoje em dia a gente ainda vê. Quantos coleguinhas, quantas influências, quantas pessoas são capazes de de tirar a sua atenção do foco principal que é Cristo, né? A sua e a minha, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a deixar as coisas de Deus para segundo plano, e isso é triste, né? Porque está a um pé da idolatria, está a um pé de uma coisa me separar de Deus, e nada pode me separar do amor de Deus, nada, 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 entende? Então, o nosso textuário vai nos dizer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. Lembram que às vezes o textuário não está no texto? Essa vai ser uma das vezes. Esse textuário ele vai estar em Mateus. E ele tem uma história interessante. O livro de Mateus, vocês lembram que no livro de Mateus, né, já é Novo Testamento, então já é falando da história de Jesus. O livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 6 e o versículo 10, ele vai dizer, eu vou ler na Bíblia e depois a gente vê. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, que é o mesmo, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, certo? O céu é um lugar de gozo supremo. Lá os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, eles trabalham, Deus trabalha, Jesus vive assentado à destra do Pai, e os anjos cantam e louvam, santo, 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 e aquele louvor ele não se encerra, entende? Então, assim, dá a entender, eu entendo com isso, que Deus quer o quê? Que os nossos dias sejam pautados em fazer a vontade de Deus, em render louvor e graça. Aí você vai perguntar, mas tem que passar o dia todo cantando, dizendo santo, santo? Não. A atitude de um cristão, né? O que você faz, a sua palavra, o que você diz, ela vai traduzir isso para o mundo. Porque senão como é que o mundo ia conhecer Jesus? Se não fosse através da igreja, se não fosse através da gente que crê, se a gente tivesse um andar ou um falar igual a qualquer um. Né? Eles não iam ver diferença, eles não iam ser conquistados pela palavra de Deus. Como é que eles iam ter vontade de conhecer esse Jesus, que fez tanta coisa maravilhosa? Como é que eles queriam render graça a Deus, se eles nem viam a gente mesmo render? Entende como é importante? Então, que o seu falar, que o seu andar, que o seu agir, até o nosso se alimentar, né? Ele tem que ser pautado na vontade suprema de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável. Ainda que a gente não entenda hoje, a gente vai entender depois. E vai entender como sendo uma coisa boa. Entende? Então, cabe a nós obedecermos. Esse trechinho, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, está em Mateus 6, que é onde Jesus ensina que a gente ore, peça a Deus, de uma forma correta, né?
claro que a oração correta é aquela que você faz com o seu coração, mas na época Jesus tinha que explicar a oração. Aí ele foi e explicou o Pai Nosso. Por isso que onde você escuta falar do Pai Nosso, aí as pessoas antes dizem assim, a oração que Jesus ensinou, a oração universal, porque na verdade essa oração foi Jesus que ensinou. Olha que bênção, né? Então nesse trecho vem dizendo que a vontade de Deus deve ser feita na terra como no céu. Quer dizer, o que Deus determinou está determinado. Por isso que eu digo que os 10 mandamentos lidos por Moisés, traduzidos para o povo, até hoje eles nos norteiam. Por quê? Porque é uma coisa que está valendo nas nossas vidas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo, e até o 10º, que você fizer tudinho, você vai ver que todos eles têm fundamental importância com todo o restante da Bíblia. O que a gente aprende na nossa conduta tem a ver com o que Deus determinou, né? E a gente é rico, a gente é muito abençoado, porque a gente tem um manual que cabe nas nossas mãos, né? Você ter uma Bíblia sagrada, você poder ler e poder ouvir a palavra de Deus, você poder ver a voz de Deus falando com você, dizendo assim, olha, é para agir de tal forma, se conduza dessa maneira, não se deixe errar, não se misture com quem não acredita, não seja idólatra. Então, tudo isso são coisas que Deus nos diz com amor, para que a gente aprenda e guarde no nosso coração. Não é só aprender, é apreender, quer dizer, tomar posse mesmo dessa palavra. Entenderam? Então, vamos para a nossa lição. A nossa lição ela tem uma atividade, sim. Vocês vão ver que vocês vão numerar as frases que estão com o sentido correto, certo? Então, tem assim, os israelitas desobedeceram a Deus e fizeram amizade com os pecadores? Sim. Então, você coloca mais ou menos o 1. O povo de Israel prometeu fazer tudo que Deus mandasse. Aí você... Não, o 1 vai ser esse. Aí depois eles fizeram amizade. Aí logo os israelitas passaram a cometer os mesmos pecados. Lembra que cada um dos juízes que faleciam, eles iam e faziam uma coisa contrária. Lembram? Então, você pode colocar aí o 3. Aí, a vontade de Deus era que os israelitas não se misturassem aos adoradores de ídolos? Sim. Então, você pode pôr o 4. Deus ficou feliz? Não. Deus ficou triste com a desobediência e permitiu que eles fossem atacados e roubados. Não é verdade? Então, isso daí pode ser o 5. Certo? Por quê? Porque vocês vão ver que quando lê tanto na lição como lê na Bíblia, vocês vão ver que é assim. A vontade de Deus era que ninguém se misturasse. Deus tinha prometido, o povo de Israel, primeiramente, tinha prometido fazer o que ele mandasse. Depois começou a andar com os pecadores, fizeram amizade, passaram a cometer os mesmos erros, né? E Deus ficou triste com a desobediência, certo? Na segunda, vocês vão completar a frase e completar a cruzadinha. Então, vamos lá. Somente o Deus vivo e verdadeiro pode ser adorado, certo? Os israelitas prometeram obediência a Deus. Então, tanto você vai preencher na lacuna, onde tem o tracinho, como você vai preencher nos quadradinhos da cruzadinha. Que a tua vontade seja feita na terra e no céu. Lembram do trechinho que tem na memória em ação, no texto áureo? Os israelitas fizeram a amizade com os adoradores de ídolos. Cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você chama de amigo. Nosso verdadeiro amigo é Jesus. E na terra nós temos 2 amigos que são muito fiéis, que é o nosso papai e a nossa mamãe. Certo? Às vezes a gente tem um irmão mais próximo que a gente pode conversar. É bom que a gente tenha uma pessoa em quem confiar, né? Lembrando que Deus disse, maldito o homem que confia no outro. Então, confiar sabendo que aquela pessoa em quem você depositou a confiança, ele também é passível de errar. Então, se você confia numa pessoa e viu que ela errou, nem se faça de surpreso, porque Deus já tinha avisado que você não devia confiar. Então, cuidado com as amizades. Depois que os israelitas fizeram amizade com os adoradores de ídolos,
Deus mandara Moisés ensinar aos israelitas suas leis e mandamentos, né? Os mandamentos, que foi aquele que estava na tábua. E aquela história daquela tábua do mandamento foi ótima, porque foi assim. Moisés subiu no monte, teve um encontro com Deus. Deus deu 2 tábuas. Imagine que coisa, né? Que cuidado, que amor, não tem nem palavras. Deus mandou essas tábuas, escritas os 10 mandamentos, bem escrito. Quando Moisés vinha descendo, viu o povo numa situação de idolatria, porque o povo não se aguentava. E não esperava nem Moisés descer. Quando achou que não vinha e começou a esquecer o que já tinha aprendido, e diz a palavra de Deus, quando Moisés desceu, que viu aquele povo cometendo aquele erro tão grande, Moisés, que tinha ido buscar com o próprio Deus, né, as orientações, ele quebrou as primeiras tábuas. E Deus, na sua infinita bondade, fez de novo e entregou a Moisés mais uma vez. Né? Deus é muito bom, gente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus não quer que você se junte aos desobedientes. Certo? Não se junte. Quando você vê um coleguinha que ele não anda de acordo com a vontade de Deus, que ele não respeita pai e mãe, que ele é uma criança, um menino ou uma menina sem limites, você já resguarda seu pé. Certo? Só avance se for para ganhar ele para Cristo, para dizer que Jesus é bom e que o que ele faz não agrada a Deus. Tá certo? Porque senão corre o risco de você se corromper e isso é horrível. Porque você começa, viu o povo de Israel, começou se juntando, fazendo amizade e depois estava adorando aos ídolos. E Deus se irou. No terceiro quesito, vocês vão escrever uma oração pedindo que Deus ajude você a fazer a sua vontade e a se afastar das pessoas que levam a fazer coisas erradas, certo? Então, converse com o seu papai, converse com a sua mamãe, veja como você pode fazer isso, quais as atitudes que você deve tomar para agradar a Deus e que você possa resguardar o seu pé de caminhar com pessoas que desagradam a Deus, porque fazendo isso, você vai ser um adulto muito próspero, né? Uma criança sábia, um adolescente firme na palavra de Deus, um jovem firmado e um adulto próspero. Porque a gente é uma série de experiências que vai nos moldando. Se a gente é uma criança obediente, a gente vai ter uma adolescência feliz, a gente vai ter uma mocidade madura e uma vida adulta tranquila. Quando a gente começa a errar de pequeno, às vezes a gente fica adulto e fica mais difícil de consertar. A misericórdia de Deus é infinita, mas a nossa paciência às vezes não é. Então a gente mesmo vai se desesperar, entende? Então que Deus possa aplicar no coração de vocês cada sentido, cada palavrinha dessa lição e que vocês possam mais e mais agradecer a Deus pela bênção dele estar explicando como você se conduzir, certo? Então, eu quero que vocês fiquem com um corinho, que fala sobre obediência também, e cantem com alegria, e depois a gente volta para fazer a oração final.
Glória a Deus. Nós estamos de volta com o coração cheio de alegria, né? O louvor, ele alegra os nossos corações. Então, que a gente possa sempre estar louvando e engrandecendo ao nosso Deus, né? Durante a semana, vocês podem ir entrando em contato comigo e eu vou procurando os que eu tenho contato para ir divulgando as revistas, tá certo? E que no domingo a gente possa estar de posse dos nossos exemplares e que a gente possa acompanhar as aulas com a mesma atenção e cuidado, realizando sim as atividades. E se quiser me dar um retorno, eu agradeço, para que o nome de Jesus seja engrandecido, né? Porque a partir do momento que a gente busca mais, que a gente procura se aprimorar, procura aprender mais de Deus, Deus vai nos abençoando e Ele se alegra. E é como eu falei no princípio, a nossa missão aqui na terra é louvar e engrandecer ao nosso Deus, aprender as coisas que Ele nos fornece, guardar no nosso coração para não pecar e tentar crescer como ser humano e como um ser que quer morar no céu, né? Porque uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que eu sou imitador de Cristo, a partir do momento que eu obedeço ao meu Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Mas eu sei também que o reino de Deus não é aqui. A gente está se preparando para ir morar no céu, eternamente. Então, eu agradeço a atenção de vocês e quero convidar vocês a orar, encerrando a nossa aula dessa semana. Fechem os seus olhos, baixem as cabeças e vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, pelo que Tu nos ensinaste, pelo que nós vimos, Senhor, pelo exemplo, Pai, que veio nos fazer aprender ainda mais da Tua vontade. Tua vontade não é que a gente, Senhor, esqueça em nenhum momento dos Teus mandamentos, não esqueça dos Teus preceitos, dos Teus ensinamentos. E por isso, Senhor, te pedimos sempre que guarde a Tua palavra no nosso coração. Faça com que a gente aprenda a guardar a Tua palavra no nosso coração, porque esse é o meio da gente não pecar contra Ti. Nós queremos sim, Senhor, engrandecer o Teu nome, cantar louvores, render-lhe graça, e que através de nós, de cada um que está assistindo, que o Teu nome possa ser engrandecido sobre a terra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor para vocês. Até a próxima aula.